A saúde não é só a ausência de doença, mas um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Numa casa de favela, uma mulher angustiada sente a alma dolorida. Sua mãe havia morrido e agora, sem apoio, ela se sente só. Não tem ânimo. Deitada, não encontra forças para levantar e cuidar dos filhos. Não tem mais vontade de viver. Esta é a história de Zilar. Ela e milhões de pessoas no mundo inteiro precisam reencontrar o caminho da saúde. Minha mãe tinha falecido e, assim, o mundo tinha desabado na minha cabeça. Não valia mais a pena a vida, porque ela era a questão do meu viver. Eu já era casada, tinha 36 anos, tinha meus filhos já, mas ela era tudo para mim. E foi que eu fiquei em depressão, fiquei deitada numa rede. Para me levantar, precisava meus filhos, minha filha tirar eu na marra, botar no banheiro para tomar um banho. Minha alimentação era chá e suco, não queria mais comer, era para ver se eu morria. Porque não valia mais a pena, a tristeza era grande, bem profunda. Às vezes eu falava pro médico que elas me levavam, aí eu dizia para ele assim, que doía a alma. Aí eles achavam assim, que era loucura. Para entender o dilema de Zilar, o professor Mourão explica que tudo está ligado. Corpo, mente, espírito, desejos. Nós temos um corpo, que alguns chamam de casca, de físico, e nós temos um espírito, uma mente, que nos move na história do corpo. Assim deveria ser. Por quê? Porque é a partir do que a mente elabora que o corpo deve obedecer ou que o corpo deve ser. E como fazer conjugar em mim essas duas vertentes? Aquela que deseja uma coisa e aquela que diz não pode, não deve. A vida de Zilar está paralisada no tempo. Só uma coisa está clara: precisa dar um fim a todo esse sofrimento. De repente, a porta se abre e a vizinha chega com um amigo médico. Ela resiste, não quer ver ninguém, mas o médico, que também é padre, insiste. E ela aceita se tratar, ali mesmo na comunidade. Teve uma amiga que morava na minha rua, a Geraci, ela levou o padre Rino na minha casa. E ele perguntou assim, você quer que eu lhe ajude? Assim, ele me deu um abraço, assim, eu morava no Pantanal, uma favela. E assim, ele me deu um abraço, assim, com carinho, com amor, assim, que você sente no coração, que aquilo ali é um carinho, assim. E ele, assim, ele é padre, médico, tu só imagina, assim, um médico abraçar uma pessoa da favela e ir na casa de uma pessoa que mora na favela. E isso, sim, precisa muito amor. Aí, assim, vê a confiança, assim, eu tenho que aceitar aqui, ele vai me ajudar mesmo. Foi assim que eu consegui me erguer, levantar. Eu quero pedir ajuda e ele me levou para terapia. A vida não vai ter sentido, os meus passos, as minhas andanças, a minha própria respiração, se
não tiver um sentido, um senso, nem eu vou buscar contato. O abraço não é só um corpo que se aproxima, é uma mente, é um espírito. Zilar aceitou ser abraçada. Foi acolhida e escutada por uma comunidade. Ali, desenvolveu uma nova fase para a vida. Saiu do isolamento e voltou à luta diária com todo vigor. Eu levanto 5h40 da manhã, vou cuidar da casa, depois pego o ônibus e vou para o trabalho. Trabalho, faço massoterapia, dou massagem paciente de 8 às meio-dia, de meio-dia às 17. E depois vou para academia. Assim, outra coisa que eu mais gosto também é de fazer exercício, adoro. Aí chego em casa às 8 horas da noite e quando chego vou cuidar do jantar também. E quando termina, pronto, aí vou dormir 12 horas, 12h30 por aí. A pobreza e a falta de esperança podem resultar na queda da autoestima, depressão e apatia, geradores de muitas doenças. Por isso, a acolhida e a escuta são vitais. Zilar encontrou isso nos espaços do movimento Saúde Mental Comunitária. Ali, ela percebeu que a saúde é uma construção fraterna e coletiva. Continuei fazendo terapia e na terapia eu fui para autoestima, autoconhecimento, e isso aí me tirou do fundo do poço, de dentro daquela rede. Eu não sabia ler. Era o meu maior sonho. Eu tinha inveja quando eu levava meu filho ao médico, porque eu não sabia assinar o nome e havia as outras mães assinando e eu tinha que colocar o dedo. Com a ajuda das pessoas da comunidade, Zilar venceu mais uma barreira, superou o analfabetismo e já está concluindo o ensino médio. O meu maior pensamento agora, assim, quando eu terminar o ensino médio, eu penso assim, de fazer o quê? Faculdade, mas eu queria fazer fisioterapeuta. Porque eu já trabalho na massoterapia, aí assim, já tenho uns conhecimentos e o que eu poderia fazer era fisioterapia. Era o meu maior sonho. Zilar e outras milhares de pessoas estão descobrindo a vida saudável ao se reinventar mentalmente, fortalecer os laços familiares, participar da comunidade e se conectar com a natureza, numa atitude contínua. A natureza, ela me ajudou, primeiramente, que é a comunidade. E isso, assim, eu ia sentindo mais bem que eu estava tocando na natureza, que eu pegava na terra, que eu capinava com a mão. Isso me dava muito prazer. Isso me ajudou, assim, cada vez mais querer mais viver, a valorizar a vida, que eu estava desvalorizando, que eu tinha tentado tirar ela por 3 vezes. Então, isso me ajudou bastante. Aí, às vezes, assim, eu me pegava a pensar, poxa, eu tinha deixado minhas plantas para lá, por que agora eu voltei novamente? E isso fez parte da minha vida muito. Então, fazer uma mudança na vida é pensar que o corpo deve ser instrumento desse sentimento, dessa emoção, desse espírito. E isto a gente faz buscando as mudanças, as transformações na alimentação, no exercício físico para poder cuidar do corpo, no encontrar-se com os outros, no ter sentido para a vida. E é isso que pode dar ânimo e construir em nós o mesmo ser, um outro ser, mesmo sendo o mesmo ser. Isto é, a casca pode mudar, mas quem determina esta casca, este corpo, é esta mente saudável. Eu dependi de todo, foi assim, se juntou todo, foi uma união entre a mim e a família e a comunidade e a equipe, que veio do movimento de saúde mental,
que era a equipe do Padre Rino. Isso foi que me ajudou a chegar até aqui. Porque, assim, tem aquele modo de dizer, andorinha só não faz verão. As palavras simples de Zilar descrevem o sentido da abordagem sistêmica comunitária. Uma maneira de pensar a vida da pessoa em sua totalidade biopsico-socio-espiritual. Ou seja, corpo são, mente sã, sociabilidade, responsabilidade, espiritualidade e amor pela natureza e pelo Criador, para dar sentido a uma nova vida e propor uma terra sã.